pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês podem ver aqui, né, eu não estou no estúdio, né, no meu pedaço ali onde eu sempre gravo, mas eu acho que ainda é válido sempre passar as informações aqui para vocês, né? Então, o mundo não para, a gente tem que sempre trazer informações do que está rolando, né? E justamente nesse sentido, né, tem uma coisa que eu já estou pensando, né, para falar aqui para vocês já faz alguns meses até, que é com relação à situação do pessoal lá na Palestina, né? Não só na faixa de Gaza, mas também na Cisjordânia. Por que isso? Para quem acompanha o canal aqui já faz algum tempo, algumas semanas atrás eu coloquei um vídeo que eu falava sobre os interesses israelenses ali na faixa de Gaza, né? Então ali são vários interesses econômicos e políticos, né, e geográficos também, que direcionam, a gente pode dizer assim, as ações israelenses contra Gaza. E na realidade não é só contra Gaza, mas contra a Palestina como um todo, né, porque também temos a faixa de Gaza, né, e a Cisjordânia. E uma coisa que desde o comecinho começou a pegar muitas pessoas, né, especialmente pessoas que não têm tanto contato com geopolítica, com esses assuntos assim, né, mas que vê as notícias na TV, por exemplo. Pô, coitado dos palestinos, por que ninguém deixa eles fugirem de lá, deixa eles irem para o Egito, né, que é um país vizinho, por exemplo, já que eles estão tudo ali na faixa de fronteira, né, e estão tentando fugir do país, né, ou do pedaço ali, do território, né, porque não é um país inteiramente falando, né. Mas a gente tem que falar um pouquinho sobre isso, porque é um negócio bem mais complicado e é bem mais profundo, que tem bastante relação com o último vídeo que eu falei, né, essa questão dos interesses israelenses ali. Vamos começar pensando ali na questão do Egito mesmo. O Egito, apesar de ele ser um país importante, né, um dos principais ali da região, e até é interessante, tanto para a África, né, para o norte da África, quanto para o Oriente Médio. Ele é bem o intermédio, como posso falar? O meio de campo ali entre essas duas regiões, né? A gente pode dizer que ele está pertencente a essas duas regiões, né? Não geograficamente falando, tá? Mas, de qualquer forma, voltando, apesar da importância do país, até com o turismo, né, de tudo, da proeminência do Egito, eles estão numa situação econômica bastante agravada, né? E especialmente por conta de algumas medidas, né, do governo, como por exemplo a construção de uma nova capital, né, lá que eles estão construindo próxima do Cairo, né, que é uma cidade inteira do zero, mais ou menos idealizando fazer alguma coisa ali como Dubai, Abu Dhabi, esse tipo de coisas, né? Então é uma cidade que está no projeto muito bonita, estão fazendo várias coisas interessantes mesmo, só que isso custa muito e o Egito está bastante endividado. O Egito está com uma situação econômica bastante complicada e em vários aspectos também, né? Até com relação à sua segurança alimentar, no comércio também, né? Porque apesar de produzirem comida, eles também importam muita comida. Não vou me estender aqui. E no meio de tudo isso também a gente tem essa questão agora dos refugiados palestinos. Tem no meio das conversas, uma das coisas que se aponta é que os israelenses talvez mandassem uma parte, pelo menos, né, da população, talvez aqueles 2 milhões que vivem na faixa de Gaza, talvez fossem mandados para o Egito, ali para a parte da península do Sinai, né, que é realmente a região mais próxima ali, né, da faixa de Gaza. E, salvo engano aqui, não lembro bem de cabeça aqui, mas a população egípcia ali na região é entre 200 e 600 mil habitantes, tá? Se viesse esses 2 milhões de palestinos, é uma população imensa, a mais do que o da região local mesmo. E também é complicado, porque ali é uma faixa enorme de deserto, né? Tirando ali as costas no norte e no sul mesmo, né? No resto é tudo deserto. Então ficariam essas populações ainda concentradas em algumas poucas cidades, vilarejos, coisas do tipo. E o Egito precisaria dispor muitos recursos, não só financeiros, mas de infraestrutura, né? Fazer toda uma
uma administração de todo esse pessoal entrando. Então você tem que fazer é muita coisa que você tem que fazer. Tá? Não vou ficar me estendendo muito. Para o Egito não é interessante isso agora, porque eles não têm condições de lidar com isso. E também, sempre é complicado, porque aquela população, apesar de morar, vamos supor, daqui a um tempo, mora 20, 30 anos ali já, mas eles não vão ser egípcios, eles vão ser palestinos. É uma colônia palestina no Egito. É como acontece também no Líbano, por exemplo, que existem populações palestinas ali no sul do Líbano, tal, né? Desde a época da criação de Israel, se eu não me engano, desde aquele momento, porque até entrando, né, numa parte mais complicada, que foi, eu também, se eu não me engano, eu falei um pouco naquele vídeo, isso já ocorreu várias não, né, algumas vezes, né, e uma foi muito intensa, que agora me fugiu da cabeça o termo que eles usam, mas foi uma grande diáspora, né, palestina. Quando os israelenses conseguiram a criação do Estado de Israel, né, eles expulsaram mesmo 700 mil palestinos, e eles foram, né, ali para as redondezas ali, né, especialmente ali no sul do Líbano. E depois, né, com as consequentes subsequentes, né, guerras, tudo que aconteceu nas décadas seguintes, aí eles foram também para outros lugares. Como é o próximo ponto que eu queria comentar também, que é a Jordânia agora, que é ali ligada, né, vizinha da Cisjordânia, até por isso o nome também, que dentre a sua população de 11 milhões de habitantes, 3 milhões são palestinos. Tá? Então, também, eles já estão integrados na população jordaniana, né? Já fazem décadas, mas ainda se sente muito essa pressão, porque, da mesma forma que eu falei, eles não são jordanianos, eles são palestinos. E mesmo que eles estão ali bastante integrados e tudo mais, eles não são da população local. Então, é muito complicado, porque isso tem uma série de consequências políticas, por exemplo, né? Tem um monte de coisas que fica, por exemplo, pressionando o governo, né, em uma medida, né, com relação ao que acontece no seu país. Então é muito complicado, né? E tem a outra grande questão, né, que seria a imagem desses países se eles aceitassem esses refugiados palestinos com o resto do mundo islâmico, porque esses países eles não podem dar nenhuma brecha para que os outros olhem e falem, peraí, você está deixando, você está conivente, você está contribuindo com a limpeza étnica israelense que eles estão fazendo em Gaza, dos nossos irmãos muçulmanos, para que eles tomem todo esse pedaço de terra que é legitimamente nosso. Então, entendam essa ótica dos islâmicos, né, dos muçulmanos, e agora você imagine um desses países que faz parte, né, do mundo islâmico, deixando isso acontecer. A gente fala, não, tudo bem, a gente deixa os palestinos vir e aí Israel pode dominar, pode anexar aqueles territórios para eles mesmos. Fica muito complicado, especialmente para o Egito, que tenta ser uma liderança ali no mundo islâmico, né? É um dos 4 principais ali, junto da Arábia Saudita, do Irã e da Turquia, né? Então, assim, é muito complicado, né? E até, assim, é bastante polêmico falar dessa forma, mas é a realidade. Israel, eles têm a intenção, né? Na verdade é complicado a gente falar em Israel como um povo todo, né? Porque até trazendo para um outro ponto aqui, Israel não é um país, assim, uma sociedade monolítica. Isso aqui agora estou entrando um pouco em termos técnicos, né? Até que a gente aprende na faculdade, mas não é um bloco coeso, assim, um bloco único, né? Como quase todos os países, né? Mas é porque o pessoal pensa sempre assim, tipo, aqui nos Estados Unidos. Quando a gente fala dos Estados Unidos, não é uma coisa só. Por exemplo, já tem uma diferença muito grande se você pegar os republicanos e os democratas. Por exemplo, tá, gente? Então, lá em Israel não é diferente, né? Tem uma pesquisa aí, 70% da população israelense seria favorável a ter um diálogo muito mais, que eu posso dizer, mais amistoso, né? Até efetivamente com a ideia dos 2 estados ali, né, na região. Tem um estado israelense, né, um estado judeu e um estado palestino. 70% dos israelenses. Mas por que o estado israelense é sempre tão incisivo, tão pesado contra isso? Porque a gente sabe, né, que tem como eu posso dizer, a elite política,
tá? Não necessariamente um governo ou outro, mas a elite política israelense ela é totalmente do outro lado. Ela é muito baseada, muito ligada ao sionismo, tá? Que aí a gente pode falar que assim, é uma vertente mais radical da religião judaica, tá? Que eles são bem, como posso dizer, eles são mais heavy metal, vamos dizer assim, tá? Eles são bem mais incisivos nas questões deles, e isso também se traduz para os partidos políticos mais voltados à extrema direita, tá? Eu não gosto de ficar falando assim, é tudo extrema direita, esses caras são fascistas, eu não gosto de falar dessa forma, mas é que é a realidade ali. Tem os partidos mais centro, direita e ultradireita. E os partidos mais radicais da direita são bastante radicais nesse sentido também, de ter uma postura mais incisiva, que é o que eles chamam da Grande Israel, de retomar todo aquele pedaço de terra para Israel, baseados na história de mais de 2000 anos atrás, que é a época que houve o reino de Israel, que se não me engano foi 800 a.C. Então eles querem todos os territórios que aquele reino chegou a ter. Então é que nem eles falam do rio ao mar, alguma coisa assim, que seria pegando desde do Rio Jordão até a costa. Então é assim, essa visão, essa vertente, quer realmente anexar todos aqueles territórios, incluindo, mais diretamente ali a faixa de Gaza, a Cisjordânia, mas também existe aquela parte ali no sul do Líbano, algumas outras partezinhas ali. Então, assim, isso explica um pouco da postura do Estado israelense de ser mais incisivo, enquanto uma boa parte, a maior parte da sua população, não vou nem dizer que não tem até um pleito assim, tipo, não tão incisivamente, mas eles entendem e falam, pô, peraí, vamos pensar um pouquinho. A gente passou pelo Holocausto, passou por tanta coisa que nosso povo passou há milênios já. Então, é lógico que eu não queira que outros povos passem pela mesma coisa. Porque senão a minha retórica como posso falar de uma forma que... Eu não queria falar assim de coitado, mas nossa retórica de vítima, vamos dizer assim, de quem passou por tudo isso, cai por terra. Porque como eu posso sofrer tudo isso e falar que eu sou uma vítima e fazer a mesma coisa com outro povo? Então, a maioria do povo israelense entende isso. E fala, pô, tá certo, tem que ter um país Israel, que a gente já tem, legal, e tem que ter um país Palestina, para os muçulmanos em geral, É justo. Eles estavam aqui no momento da criação de Israel, Então, assim, é um pouco nebuloso, porque a gente vê um monte de medidas bastante controversas, vamos dizer assim, israelenses, do governo israelense, que provavelmente o povo israelense não apoia, e que podem até levar justamente a piorar muito mais a situação. A gente está vendo agora essa questão da guerra ali. Eu não quero falar só como guerra em Gaza, porque essa guerra, a gente já falou aqui em outros vídeos, essa guerra já está regional praticamente. É que ela está de baixa intensidade, então o pessoal acha que são coisas isoladas. Mas essa guerra já está ganhando escopo regional, tá? Acho que isso aqui é um assunto para outro vídeo, talvez até de semana que vem, quem sabe. Mas o ponto aqui, é que todas essas ações incisivas do Estado, do governo israelense, podem estar colocando em risco a existência do próprio Estado israelense. Não só em questão de uma ação militar, de destruir e tal, mas todo o apoio diplomático, todo o apoio que existe de Israel no mundo está indo para o ralo. Tudo que eles demoraram décadas para construir, até com outros países muçulmanos, tudo foi por água abaixo. Tá? Isso não só, tá? Tudo é muito complexo, mas eu estou falando de uma forma simplificada, claro. Mas, por conta de tudo isso, eles podem estar jogando décadas de esforços, de vários aspectos, por água abaixo. Tá? Então, é muito complicado. E o pior de tudo é, isso que eu estou falando aqui, como vai se traduzir para a população palestina? Tá? Tem gente que fala, não, são tudo terroristas, porque é tudo ligado ao Hamas, ou às outras facções, que não tem nada a ver. Tem gente lá que não apoia nenhuma dessas facções, embora tenha uma boa parte entenda que é a única alternativa, você vai virar um cordeiro ou você vai tentar lutar de volta. Então tem muita parte da população que realmente não diretamente apoia, mas favorece, vamos dizer assim, favorece a causa palestina, dessa forma, com essas facções.
Mas de qualquer forma, são milhões de civis basicamente inocentes. Já morreram dezenas de milhares de idosos, de mulheres, de crianças, né? E quantos civis inocentes, né? Então, assim, o problema é o que vai acontecer com eles, né? É difícil porque eles estão entre a cruz e a espada, né, em boa parte. Porque os países islâmicos, eles querem ajudar, mas eles estão meio que de mão atadas também, porque, como eu estou falando, como eu falei no começo do vídeo, se, por exemplo, o Egito abre a fronteira para eles fugirem, eles nunca mais vão voltar. E se eles não voltarem, Israel vai conseguir anexar aquela faixa de terra. Então, fica complicado para todo mundo. Tá? Então, é complicadíssima essa situação e é lamentável. É até justamente por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui. Né? Só para criar essa reflexão do como que vai ficar essa população. Porque depois dessa guerra, lá na faixa de Gaza, como que vai ficar Gaza? Como que vai surgir qualquer tipo de país ali? Ou nem que a gente não falar na questão de Estado, mas como que vai se reconstruir uma cidade ali com tanto escombro, com tanta destruição? Quem que vai pagar para reformular tudo? Pode ser que realmente tenha países, por exemplo o Catar, que queiram bancar isso aí até para ganhar concessões, né? Que nem eu já falei naquele vídeo dos interesses, né? Como por exemplo, eu ajudo a reconstruir aqui e você me dá acesso aos seus depósitos de gás natural. É bem possível que isso ocorra, mas de qualquer forma, como que vai ficar a faixa de Gaza economicamente, né? Socialmente, tudo. Então é muito triste ver o que está acontecendo, né? Mas eu queria causar esse incômodo até, né, para vocês e instigar essa ponderação, vamos dizer assim, tá? Então, mais uma vez falando, né, eu estou fazendo esse vídeo aqui em campanha, né, como a gente gosta de falar, e provavelmente não vai ter edição nenhuma, né? Então, eu vou encerrando por aqui, né? Espero que tenha sido bom essas informações que eu estou trazendo para vocês, para realmente criar essa pulguinha atrás da orelha, né, para vocês pensarem um pouquinho, né? Não vim trazer nada taxativo, né, tão direto, mas espero que tenha sido bom ainda para você de alguma forma, né, que tenha contribuído para você elaborar seus raciocínios, e espero que vocês tenham gostado desse vídeo mais uma vez, tá bom? Então por hoje eu vou encerrando por aqui, espero não ter esquecido de falar nada e agradeço o apoio de todo mundo e vamos que vamos para esse ano que está começando agora, né? Então até semana que vem, pessoal, até mais.